Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de benzimento, nós teremos mais 2 aulas, onde eu vou falar um pouquinho sobre as ervas, tá? Principalmente relacionado a banhos, para depois eu vou mudar um pouquinho o nosso tema, né, para ficar também não tão cansativo. E aí vou passar alguns ritos, alguns tipos de banhos, alguns procedimentos que nós podemos estar indicando para as pessoas nas quais a gente vai estar benzendo, e também que nós podemos fazer para nós mesmos e para as pessoas próximas de nós, às vezes que moramos em casa. Mas hoje vou dar continuidade, tá, ao nosso estudo aí das ervas. Tô mexendo um pouco a câmera porque tá ficando meio ruim para enxergar por conta da luz, tá? Vou falar um pouquinho sobre a casca de cebola, né? A gente fala muito sobre a casca de alho, mas quase não fala. A casca de cebola ela tem as mesmas propriedades, assim, da casca de alho, de descarrego, né? É uma erva quente, é uma erva de descarrego, de afastar energias de inveja, de olho gordo, tá? Afasta energias negativas, vampiros, astrais, obsessores, espíritos negativos muito densos, tá? Ela também pode servir para quando você está sofrendo ataques espirituais muito fortes, mas também ela pode servir quando tem um desvio de comportamento ou um problema de disfunção sexual, tá? Então, a erva da casca de cebola, para você tomar um banho, ela pode servir em conjunto para todos esses pontos, tá bom? É uma erva muito poderosa, tá? Também vou falar do cipó caboclo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Uma erva muito poderosa, tá? Equilibradora, morna. Então, ela não tem um problema, assim, de descarregar o corpo, tá? Igual as ervas quentes, retomando isso, eu acho que é importante, porque às vezes a gente vai passando, acaba esquecendo, tá? Ela ajuda a pessoa a tomar decisão, ajuda a pessoa a ter mais foco, equilíbrio da sua mente. Então, ela ajuda você a se centrar, voltar ao seu cerne, né? Voltar a ter o seu equilíbrio. Ela ajuda a ter propósito de vida, tá? Ela trabalha muito essa questão do propósito, de quais são os seus objetivos, quais são os seus caminhos. Você pode fazer o uso do cipó caboclo, às vezes no pescoço, tá? Ela também pode ser utilizada não só para o banho, mas você pegar e fazer o uso dela, colocar no seu pescoço, fazer o uso como se fosse um amuleto temporário, usar um pouco cada dia. Quando você tem um objetivo, o propósito de criar, tá? Um campo vibratório diferente, quando você quer criar um objetivo para algo que você deseja, por exemplo, eu quero passar num concurso, eu quero abrir uma loja, você pode criar esse propósito de estar colocando, lógico, eu sei que não dá às vezes para sair com isso, né, mas todo dia, uns 10 minutos, 15 minutos, ela vai estar atuando no seu campo vibratório, astral e etérico, e trazendo essa energia, tá? Limpando, afastando fluidos negativos e fortalecendo, tá? Ela também pode dar direção, para mostrar para você se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que vai te trazer sucesso. É uma erva muito assim, muito bonita e muito forte, tá? Muito poderosa. É uma erva que poucas pessoas falam sobre ela, mas que ela traz um direcionamento, principalmente para nós nessas épocas quando você tá com ansiedade, disperso, desfocado, perdido na vida, tá? Também quero falar um pouquinho sobre a corda de São Francisco, tá? Ela é de uma origem africana, tá? Ela possui diversos nomes, então você já pode ter ouvido falar sobre cordão de frade. Eu acho que é o mais comum, cordão de frade, tá? Ou emenda nervos. Eu já ouvi falar por cordão de frade, mais do que cordão de São Francisco, tá? É uma planta utilizada pela medicina tradicional, tá? Africana, tá? E ela é muito poderosa, tá? Ela tem um poder curativo. Já foi usado para malária, para disenteria, dores de cabeça, problemas nos nervos, tensão, histeria, uma pessoa tá passando por crises, ansiedade, tosse, reumatismo, asma e também para picada de cobra. O banho ritualístico dela atua muito para limpeza, para descarrego, tá? Mas também, apesar dela descarregar,
ela também é uma tonificadora, tá? Ela fortalece o seu campo áurico. Então, é uma erva extremamente poderosa, porque ela não só vai te descarregar, quanto também ela vai te fortalecer, tonificar o seu campo áurico. Então, é muito poderosa e é muito utilizada pela medicina africana, tá? Desde os tempos antigos. Ela também afasta energias e espíritos obsessores, ela realiza uma limpeza astral, então se você quiser usar para defumar na sua casa, ela tem um poder muito grande. Temos também o cravo, né? O cravo, a gente utiliza muito o cravo, principalmente na épocas ali de Xangô, tá? Ela é considerada uma erva morna ou equilibradora também, tá? Tem a função de potencializar o fator masculino, por isso que ela também é considerada uma erva de Xangô, tá? Ela é muito ligada à parte masculina. Então, se você percebe que o seu lado, o seu sagrado masculino tá fraco, com falta de energia, não tá em equilíbrio, tá? Você pode fazer o uso dessa erva como um banho, o cravo, tá? Ele tem o poder de fortalecer. Seu banho é muito utilizado para atrair prosperidade, abundância, abertura de caminhos profissionais, equilíbrio e paz interior, tá? Ela ajuda a equilibrar, tranquilizar, fortalecer a sua mente, os seus pensamentos. Ela traz solidez, firmeza, né? Lembre de Xangô, o senhor das pedras, das rochas, da pedreira. Assim também o cravo, ele vai trazer essa firmeza, essa solidez, tá bom? Esse equilíbrio, mas também com esse poder de abundância, de prosperidade. Por isso que também a gente faz o uso do cravo, né? Eu acredito, assim, que se a gente for pegar algumas ervas, a gente vai conseguindo depois, com maior conhecimento também sobre os orixás, associar com as energias deles. E assim a gente vai conseguindo associar o poder daquela erva, como que ela atua, assim como a erva de Santa Luzia, né, muito associada ali a nossa mãe Euá, o alecrim associado a Ibeje, ele tem o poder da alegria, né, passar a tristeza, revitalizar, cana de açúcar, né, então nós temos a folha da fortuna, o chumaré, e assim, abre caminhos, Exu, então isso é uma boa associação que a gente pode estar fazendo e auxiliando a nossa compreensão e o nosso entendimento em relação às ervas, tá? Quero falar também sobre o cravo da Índia. Aí agora o cravo da Índia. Aquele lá que eu falei era o cravo, que é o que a gente usa muito ali para Xangô. A gente tem que tomar cuidado, gente, que às vezes no nome popular daquela erva, ela é parecido com outro, tá? Mas aí a gente tem que tomar esse cuidado. Cravo da Índia é aquele cravinho também. Lembra aquele pequenininho? Tá? Que é muito usado às vezes para arroz doce, né? Chá e tudo mais. O cravo da Índia, tá? É um banho de cravo poderoso para afastar males que afastam negativamente, tá? O nosso modo de vida, ou seja, então se você tá tendo comportamentos que não são corretos, se às vezes você tá desviando, tendo um desvio de caráter, de postura, o cravo também vai auxiliar e fortalecer no seu modo de vida e equilibrar. Ou se você tá uma pessoa desesperançosa, triste, reclamona, né? Só reclama da vida, das coisas, o cravo também vai atuar nesse ponto, tá? Ele trabalha também, assim como o outro cravo, trabalha também o sagrado masculino, tá? Sua principal atuação é também proteger contra o olho gordo, contra o mal olhado, limpa a nossa aura de energias acumuladas, então ela vai tirar todas essas energias densas que ficam, sabe, pesando sobre as nossas costas, desanimando, gerando desânimo, ela vai estar limpando e tirando. Ajuda na atuação profissional, eleva a autoestima, melhora a vida afetiva, tá? É usada ainda em preparos para melhorar a concentração para estudos e tarefas mais difíceis. Então, se você está querendo passar num concurso, ou se você está passando por uma prova, tem que estudar, o cravo vai auxiliar, aumentar também o seu foco, tá? E a sua concentração para essa parte aí de estudos, tá, pessoal? Mas conforme vocês forem tendo dúvida, a gente vai falando. E assim, eu acho que é importante vocês fazerem algumas anotações breves em relação às ervas, para que vocês tenham sempre esse respaldo, para estar olhando, vendo o que, que pode, o que, que não pode, qual erva eu posso usar, como que eu tô. Eu sempre faço a questão de perguntar para os meus guias, até mesmo para os guias, né, que eu
quase não consigo passar, mas quando eu passava, pra poder saber como que eu tô, qual energia que eles estão vendo, predominante, o que eu tô meio debilitado. E assim, sempre pedir orientações e auxílio deles. E às vezes também com essas informações eu consigo também fazer os usos das ervas de forma correta, de forma do que eu tô precisando, né? Então isso é muito legal. Temos a erva cidreira, acho que vocês já ouviram falar. A erva cidreira é conhecida popularmente como erva cidreira verdadeira ou melissa, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tem a erva cidreira falsa, ou a gente pode conhecer a erva cidreira por erva cidreira verdadeira ou melissa, tá? Ela ajuda muito quando a pessoa tem problemas de insônia, ansiedade, inquietação, tá? Ela ajuda a acalmar, tranquilizar. Ela atua bastante com um boldo, tá? Então você pode fazer esse combinado. Afasta a ansiedade, afasta o medo, afasta a insegurança. Ela combate as energias negativas, um mal olhado também, limpa o ambiente de pessoas e situações indesejadas na vida, então você pode utilizar para defumar. Você pode às vezes pegar um pratinho e colocar a erva para queimar, tá? Ajudando assim ela a dispersar, afastar essas energias, principalmente na porta aí da sua entrada, da sua casa, tá? Ela é muito cheirosa, quem tem o óleo essencial dela eu gosto muito, tá? Limpa o ambiente de pessoas, situações indesejadas, da vida. Então, assim, é muito legal você fazer o uso dessa erva, às vezes, por exemplo, antes de trabalhar, tomar o banho da erva cidreira. Então, porque vai afastar também pessoas indesejadas, às vezes, que tá ali dentro do seu trabalho. Vai afastar essas pessoas de você. Se você não tá fazendo mal, você só tá afastando o seu campo áureo, que você não tá permitindo que isso chegue até você, tá? Então, isso não é algo ruim, pelo contrário, você só tá se protegendo e afastando de energias negativas, tá? Ela acalma o espírito, é uma erva morna, equilibradora, ela é calmante, então ela é tranquilizadora. Você também pode fazer uso dela à noite para dormir, se você tem dificuldade com insônia, não consegue dormir direito, tá? E temos a erva de São João, tá? Os meus guias adoram, fazem muito uso dela. Também é uma erva de Xangô, porque ela tem um poder de dar equilíbrio, solidez, tá? Uma erva poderosíssima, principalmente para pessoas que sofrem com depressão ou com ansiedade, tá? Ela é considerada uma erva morna e equilibradora e ela corrige os desvios de energia. Então, todo desvio energético que está no seu corpo, ela vai estar corrigindo. Por isso que é uma erva poderosíssima, tá? É uma erva assim, maravilhosa para estar sendo usada. Dá equilíbrio ao corpo, ao espírito, levanta o astral da pessoa, então dá uma revigorada, equilibra, tá? Direciona a pessoa para o propósito de vida dela e afasta os maus espíritos e energias nocivas do ambiente. Então, é uma erva maravilhosa, tá, gente? Porque ela não só afasta, mas quando ela corrige os desvios energéticos seus, equilibra você e ainda revigora, né? Dá aquela energia, vontade de seguir em frente. Então, ela é maravilhosa, tá? Temos a erva doce, que também é uma das ervas de Bige, tá? O banho da erva doce é bastante utilizado para acalmar e harmonizar a nossa mente, tá? É muito comum tomá-lo antes de dormir para ter uma noite de sono calma, tranquila. E quando você também sofre com muitos pesadelos, ela ajuda a afastar isso do seu campo áurico, da sua mente, e dá um sono revigorante e calmante, tá? Então ela também ajuda a elevar suas vibrações para que você consiga passar uma noite tranquila, tá? Além disso, ela protege contra energias densas no ambiente. Ela pode ser colocada no travesseiro, tá? Proporcionando noites de sono tranquilo e regeneradores. Ela é considerada uma erva morna e também equilibradora, tá? Temos também a espada de Santa Bárbara. Espada de Santa Bárbara associada à nossa mãe Ançã, tá? Espada de Ançã. Ela é também conhecida como espada de São Jorge, mas tem gente que confunde, tá? Ela não é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge é aquela toda verde. A espada de Santa Bárbara ou espada de Ançã é uma espada que, assim, nas pontas dela, assim, tipo na lateral, ao redor, ela tem um amarelado, tá? Então, ela tem verde e nas pontas, assim, ela tem amarelado. Ela é muito parecida com a espada de São Jorge. Mas a espada de Santa Bárbara e a espada de Ançã, ela tem as laterais dela, ao redor dela, amarelado, tá? Então, não fazer essa confusão. Porque tem muita gente que confunde e acaba chamando ela de espada de São Jorge. Mas não é a mesma espada, tá bom? Ela tem o poder, né, de afastar as energias negativas,
afastar as energias negativas do ambiente. É muito bom se você tiver ela em casa, tá? Num vaso ou no quintal, tá? É muito bom você pôr ela principalmente perto da porta, da entrada, pois afasta as energias do mal olhado, pessoas que às vezes querem adentrar e tem inveja, gordo, alguma má intenção, maldade, tá? É muito utilizada em simpatias, banhos, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado. Tanto ela quanto a espada de São Jorge, elas são meio tóxicas. Eu já ouvi falar muita gente que fez uso do banho dela e acabou tendo um pouco de coceira, um pouco de alergia. Então, assim, eu sempre falo pra fazer uso só com uma, tá? Ela é dura, mas aí você pega na água, vai quebrando ela, vai macerando, vai apertando, tá? Vai fazendo suas orações, lógico. E aí você joga ela. Se você observar, joga primeiro sempre numa perna, assim, num lugar, e observa como fica a sua pele. Se você notar muita alergia, então você dilui ela em maior quantidade de água, para que aí não te afete tanto. Ou aí você faz uso de uma quantidade menor de erva, tá? Mais cuidado. Eu tenho um pouco só de alergias, às vezes coceira, mas é algo bem sutil. Nada tão que incomode tanto. Diferente quando eu já fiz uso da Comigo Ninguém Pode. Nossa, aquela lá, pra mim, eu não consigo fazer o uso dela pra banhos. Assim, eu fiz numa situação que foi muito necessária, não tinha jeito. Eu sofri muito, me deu muita alergia, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, por conta que algumas ervas são tóxicas, tá? Ela tem um poder de afastar as energias negativas, de aumentar o ambiente, de proteger contra o vampirismo, espíritos obsessores, tá? Mas ela não é tão poderosa assim nesses casos quanto a casca de árvore, tá? E temos a espada de São Jorge ou também a lança de São Jorge, são também ervas diferentes. A espada de São Jorge seria como igual uma espada de Santa Bárbara, só que ela é toda verde. E a lança de São Jorge é uma lança assim verde, assim, uma ponta, muito utilizada agora para decorações. As duas também têm poder de toxicidade, a gente tem que tomar esse cuidado, tá, com elas. São ervas que descarregam, fazem limpeza energética, afastam mal olhado, olho gordo, inveja, más intenções, afastam espíritos negativos. É bom você sempre ter na sua casa, principalmente próximo à entrada, tá? Ou ali na região lá fora. Cuidado só com os animais, né? Porque são ervas que não podem ser ingeridas de forma nenhuma. Mas também, né, tem essa função de proteção, de afastar essas energias negativas, tá? E retomando, assim, sobre a espada de São Jorge, ela é uma erva que tem que tomar cuidado em relação ao banho, assim como a espada de Santa Bárbara, assim como também a lança de São Jorge, tá? E muitas pessoas também falam que ela atrai prosperidade, abertura de caminhos, por isso que também muitas pessoas também têm ela na entrada da casa. É uma erva que não sei se vocês já viram, né? Nas imagens de Ibeje, ou até mesmo assim, desenhos, em artes. Os orixás Ibeje têm sempre as duas espadinhas de São Jorge, né? O Taiô e o Rindê. Pois Ibeje, por ser um orixá gêmeo, ele traz muita prosperidade, fartura, abundância, né? Traz essa energia, esse axé. Assim também, por isso que eles fazem o uso também da espada de São Jorge, nesse sentido de não só de proteção, de afastar as energias negativas, mas de trazer prosperidade, abertura de caminhos. E falando em prosperidade, fartura, a gente não podia deixar de falar da folha da fortuna, né? Que é uma erva muito conhecida. Ela também é conhecida às vezes por mãe de milhares, tá? E é uma erva associada a Oxumaré, tá? Então, o orixá Oxumaré trazendo sorte, prosperidade, abertura de caminhos. É uma erva que é muito bonita. É muito bom você ter no seu jardim ou perto da sua casa. Ela não só serve também para essa questão dos banhos de prosperidade, fartura, abundância, mas o chá dela serve muito para quem tem cálculo de rim, cálculo na vesícula, tá? Ela tem poder de dissolver, ela tem poder curativo também em relação a pessoas que têm diabetes. Então, assim, é uma erva muito poderosa em relação também à cura, tá? Algumas pessoas chamam ela de saião também, tá? Planta da vida, calanchoe, folha grossa, tá? É da família das suculentas, tá? Mas ela não é o calanchoe, tá? Que você vê ali no mercado, então não confundir. Mas é uma erva que você acha bastante em jardim ou na rua. Às vezes tem muitas pessoas que têm ali
tá? E ela é uma erva muito curativa, muito boa, tá? Nessa parte de cura. Para pessoas também que têm infecção urinária, ela auxilia muito, tá? Então, é uma erva, assim, maravilhosa para você poder ter em casa, no vaso. E ela é bem fácil de cuidar, assim, se você regar, não deixar ela num sol tão intenso, ela se dispersa bastante. Às vezes até ela domina ali o seu jardim, então toma cuidado com isso também, tá? Ela tem poder fitoterápico de calmar, tranquilizar a sua mente, equilibrar, além desse poder de prosperidade, fartura, mudança. Ela neutraliza, tá, as energias negativas, cura de doenças, tá, como eu já tinha falado. E é muito utilizado também para pessoas que têm comércio, tá? É legal se você puder ter um vasinho ali dela, porque ela atrai muita prosperidade, além de ser ela muito bonita, né? Assim, quando ela vai crescendo, ela forma uma florzinha assim, coisa mais linda, uma florzinha rosinha. Então é muito bonitinho, muito gracioso assim de se ter. E para pessoas aí que tem comércio, às vezes, né, essa questão da planta é bem legal. Vou falar um pouquinho também da espinheira santa. Não sei se vocês já ouviram falar, eu faço uso muito dela. A espinheira santa deve ter um formato das suas folhas, né? Por conta dela ter como se fosse um espinho, assim, ela parece, e ela é cutuca mesmo. Ela é, assim, de pegar na mão, é um pouco desagradável, tá? Mas ela é excelente para quem tem problema de estômago. Maravilhosa para questão do trato digestivo. Eu faço muito uso dela, peço às vezes para ser manipulada em cápsula e tomo ela. E é o que tem me ajudado bastante nessa parte de estômago. É maravilhosa, tá? Ela é considerada um santo remédio, né, na linguagem popular. O seu banho é utilizado para atrair prosperidade, promover conexão com o seu eu superior. Então, além de atrair a prosperidade, fartura, sorte, ela nos conecta com o nosso eu superior, então, para que a gente ouça nosso ori, né? Quando a gente fala do eu superior, é o Deus que habita dentro de nós, tá? Então, a gente consegue nos conectar mais com o nosso ori, com o nosso Deus interior, para que a gente direcione da melhor forma possível nossa vida, tá? Nosso caminhar, essa encarnação. Ela afasta as negatividades, ela dá ânimo, ajuda a revigorar, né, o chakra frontal. Você às vezes pode pegar uma folhinha dela e passar assim, lá no... como é que chama? No Jardim Botânico. No Jardim Botânico tem bastante dela ali, tá? Mas também, assim, é bem uma árvore bem tranquila de você encontrar, às vezes também nesses empórios, tá? Ela é utilizada em banhos de descarregos, apesar de ser uma erva morna e equilibradora. Ela não é uma erva de descarrego, mas ela é muito utilizada, já que ela te conecta com o seu eu superior. E também ela faz esse processo de limpeza, de revigorar e auxiliar nessa parte da prosperidade. Ela também te descarrega, te limpa. Então é uma erva, assim, muito benéfica, muito importante. E se você fizer a ingestão dela, ela é muito boa para a parte do seu estômago, para trabalhar. Tá, pessoal? Temos ainda algumas ervas pra gente estar falando, pra depois a gente estar mudando um pouquinho o nosso tema, tá? Mas vão anotando, vão estudando, porque assim, é muito bom você fazer o uso dessa aprendizagem, tanto para auxiliar os seus guias, né? Conforme você vai tendo o seu desenvolvimento para o processo quando você for se curar, para os atendimentos, né? Aquilo que eu falei, muito bom você ter esse conhecimento, porque às vezes os guias têm o conhecimento, quer passar e você fica bloqueando ali, porque às vezes você não confia ou fica entravado e não consegue falar aquela erva. Então é muito importante você também ter esse estudo, esse aprendizado, assim como também para o seu banho e para o tratamento, às vezes, né? Igual você tá com problema de estômago, você já sabe que a espinheira santa é muito boa. Você tá com problema de cálculo na vesícula, você já sabe que a folha da fortuna é muito boa. Então são coisas que vai poder estar te auxiliando. Se você ficar em dúvida, né? Você pode estar questionando também um guia espiritual, se aquela erva vai ser boa, né? Fala que você tá com problema. Então, isso é muito bom, tá? Esse aprendizado é um pouco mais dessa parte de autonomia,